Boa tarde a todos que estão participando, assistindo essa web palestra. Estamos começando o ciclo, né, de 2019. Vamos tentar apresentar para vocês durante esse ano novos temas, atualizações, como sempre procuramos fazer. Estamos abertos a sugestões de temas para vocês também, que possam, né, contribuir com o telesaúde e focar mais no que seja necessidade de vocês, usuários profissionais de saúde, usuários desse sistema, né? E sou pesquisadora, sou professora Luciana Protásio, sou pesquisadora do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, da UFRN, e sou fisioterapeuta, né? E hoje eu venho falar com vocês sobre o tema Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, né? Aqui nessa tela está o meu e-mail, vocês fiquem à vontade para entrar em contato sobre alguma possível dúvida que possa surgir nessa web palestra, sobre troca de ideias também, que vocês queiram, isso é muito rico para ambos os lados, né? A experiência prática do dia a dia, né, de vocês também, e para as sugestões de novos temas, né? Como eu comentei anteriormente. Então, nessa web de hoje, será abordada a introdução sobre redes de atenção à saúde, né, as RAS, uma visão sobre as redes temáticas prioritárias do SUS, uma abordagem sobre doenças crônicas e, com isso, né, o foco na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, né, falar de suas portaria, objetivos, princípios, componentes e sua operacionalização, de maneira geral. Então, as redes de atenção à saúde, as chamadas RAS, elas são o quê? São arranjos organizativos, tanto de ações quanto de serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Então, nós vamos detalhar um pouco mais essa questão dos sistemas, mas, a priori, que fique claro para vocês que, quando as RAS foram, né, lançadas no SUS, a base delas, né, de maneira geral, são que essas organizações que devem acontecer para que assim sejam chamadas de redes de atenção à saúde, entre as suas ações e os seus serviços. A organização da RAS, tendo a atenção primária em saúde como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede, ela se apresenta como um mecanismo de superação da fragmentação sistêmica. E isso por quê? Porque anteriormente essas RAS, havia uma quebra, digamos assim, muito grande no sistema, de maneira que não ficava tão eficiente, ou o foco nesse usuário, né, do SUS, o foco no paciente, o foco no indivíduo. Então, com isso, como foi colocar esses arranjos organizativos, né, que são as RAS, sempre, isso não pode ser esquecido, sempre tendo atenção primária à saúde, ou atenção básica, como queiram chamar, como coordenadora desse cuidado e ordenadora da rede, né? Então, isso aí serviu como uma superação, como um avanço a essa fragmentação que existia anteriormente. Então, com as redes, né, isso foi passado a ser o quê? A acontecer uma centralidade nas necessidades da população, na necessidade do indivíduo. O que é que aquela população, o que é que aquela comunidade, o que é que aquela micro-região, aquela região de saúde está precisando, mas quais são as suas maiores necessidades, as suas necessidades prioritárias, para que as redes sejam organizadas de maneira que venham atender essas prioridades, né? Para
a implantação da RAS, foi necessário, né? É necessário uma mudança no atual modelo de atenção hegemônico no SUS, que o modelo de atenção hegemônico no SUS era um modelo que não estava mais contemplando toda a totalidade das necessidades da população. Ou seja, exige uma intervenção concomitante, uma intervenção paralela, tanto sobre as condições de saúde agudas, quanto sobre as condições de saúde crônicas, né? É isso que deve existir, né? A cronicidade deve estar em evidência, né, devido às mudanças populacionais que aconteceram, que nós vamos falar mais à frente, e que mudaram, né, digamos assim, o quadro de saúde de maneira geral dos indivíduos e da população como um todo, das comunidades da população como um todo. Então, as RAS, as redes de atenção à saúde, ela possui alguns elementos constitutivos, né? Quando a gente fala em elementos constitutivos, a gente está querendo se referir à forma que ela tem, né, essas redes, de se operacionalizar. E então, ela tem a população e a região de saúde, que não ficou aqui, população e região de saúde, considerando as necessidades daquela população, considerando a sua região, a sua micro-região, né, ou mesmo a sua macro-região, né, com seu mapeamento, a sua territorialização e evidenciando aí as suas necessidades e os seus potenciais, porque os potenciais da população daquela comunidade devem ser evidenciados para que a população ela seja cada vez mais participativa, mais efetiva, se ajude, né, para o seu avanço como um todo. A estrutura operacional, propriamente dita, faz referência aos diferentes pontos de atenção à saúde, que estão colocados aqui como pontos de atenção secundários, pontos de atenção terciários e o centro comunicador, que é a atenção primária à saúde, né? A atenção básica é o centro disso tudo, é quem coordena esse cuidado, é quem ordena essa rede. E temos também aí o modelo de atenção à saúde. Esse modelo de atenção à saúde, ele deve ficar claro que o foco do modelo de atenção à saúde, ele deve deixar de ser apenas nas condições agudas, passarem a ser nas condições crônicas de saúde, né, que vem se evidenciando cada vez mais, situações de cronicidade, e baseados no quê? Nos determinantes sociais de saúde, que vai ser até tema de uma outra web palestra ainda esse mês. Então, isso aí não deve ser perdido de vista para as redes de atenção à saúde, não só para que a gente vai focar mais hoje, como para todas elas, certo? E a sua estrutura operacional, ela também faz referência ao sistema de apoio, ao sistema de apoio, ao sistema logístico e ao sistema de governança. Então, o que acontece aí? O que acontece é que, quanto ao sistema de apoio, abrange-se aí o quê? A assistência farmacêutica àquela população, a assistência diagnóstica e terapêutica para as necessidades dela, né? E a informação em saúde. A informação em saúde que se faz bem necessária como forma de passar as informações de maneira mais eficiente para facilitar a ordenação dessa rede, para facilitar o cuidado daquele indivíduo, daquela população, e o acesso dos profissionais de saúde que passem por aquele indivíduo, por aquela população, às informações de maneira bem completa, bem ampla. O sistema logístico é o sistema que faz referência à tecnologia de informação, que deve acontecer, né, no SUS e nas redes, e com isso facilitando a integração vertical entre a atenção primária à saúde,
os pontos de atenção secundários e os pontos de atenção terciários, né? Aí pensamos no eSUS, pensamos no cartão do SUS, que se faz, é importante, no prontuário clínico, né? Para facilitar até o sistema, não só a comunicação entre os profissionais de saúde, mas como o sistema de regulação dele, o transporte sanitário também. E o sistema de governança, que é como, né, gerir essa situação, digamos assim. Seguindo, então, nós temos essa implantação das RAIs, mas quando foi que ela aconteceu, né? O Sistema de Saúde Único de Saúde existia, não existiam antes a RAIs, e quando foi que ela aconteceu? No fim desse ano, né, vão fazer 9 anos já, que as RAIs foram implantadas, e ela foi implantada pela portaria 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Fechando o ano já de 2010, essa portaria estabeleceu diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito, né, do SUS, o Sistema Único de Saúde. E com isso é colocando as RAIs de maneira geral, as redes de atenção à saúde, com todas essas bases que foram faladas aqui, né? E o que é que os seus elementos constitutivos, que é o que o ordena, né? As ordena. Então, dentro da RAI, depois dessa portaria de 2010, né, chega-se o quê? Chega-se às redes temáticas prioritárias. Não é que as RAIs, elas só funcionam, só existem essas 5. Não é que vão parar nessas 5. Não é que não possam ser trabalhadas outras necessidades e outros temas. Então, essas aqui são as redes que foram colocadas como prioritárias. Em 2010, foi lançada a portaria que estabelece as diretrizes da RAIs. E a maioria dessas redes aqui prioritárias, as redes temáticas, elas foram estabelecidas por portarias de 2011, com exceção da Rede de Cuidado da Pessoa com Deficiência, que foi uma portaria de 2012, e a que a gente vai se deter mais hoje nessa web, que é a Rede de Atenção às Doenças e Condições Crônicas, né? A rede de atenção à saúde às pessoas com doenças crônicas, que foi por uma portaria de 2014. Então, todas essas redes, essas prioritárias e outras que venham, né, a fazer parte, elas têm que ter a atenção básica, ou seja, a atenção primária à saúde, como a sua ordenadora, né, ela é a atenção básica que ordena essas redes, e devem ter sempre o foco dela dentro desses temas, né? Eles devem obedecer, não é o foco, devem obedecer essas bases. A promoção e a vigilância à saúde, a regulação no sistema, né? Que com base aí nos sistemas logísticos, né? De transporte, prontuário clínico, facilitando a regulação. A informação, que a informação também está no sistema de apoio, está como sistemas logísticos, e a qualificação e educação permanente, né? Todos os profissionais de saúde envolvidos, a equipe multiprofissional, ela tem que estar constantemente se qualificando e fazendo educação permanente, né? Nos temas o qual envolve as necessidades daquele indivíduo, as necessidades daquela população. Aqui, nesse esquema, nós temos logomarcas relacionadas às redes prioritárias, né? Temáticas prioritárias, como a Rede Cegonha, a Rede de Atenção Psicossocial, a Rede de Cuidado da Pessoa com Deficiência no seu programa Saúde Sem Limite, a Rede de Urgência e Emergência, e aqui nós vamos nos deter hoje, a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. Então, vamos lá. A Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, ela foi, dentre as redes temáticas prioritárias, ela foi a última a ser colocada, redefinida, por uma portaria, número 483, de 1º de abril de 2014. E essa portaria, ela redefine a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas no âmbito do SUS e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado.
né? Então, ela foi uma rede colocada de maneira mais recente do que as outras, mas mesmo assim ela já tem, né? Esse ano ela já vai fazer 5 anos, né? No ano 2019. E por quê? Quando a gente fala disso aqui, de rede de atenção, ou seja, se tem uma rede, né, de condições crônicas como rede temática prioritária. Por que que, né, passou-se a ter essa necessidade de que a cronicidade venha como algo prioritário a ser trabalhado, a ser focado no SUS? E aí é onde a gente pensa, o que é uma doença crônica, né? Faz-nos pensar. O que é uma doença crônica? O que é uma patologia dita como crônica? Como é que se caracteriza isso aí? O que é crônico, né? Para você? É algo que está ali há muito tempo que não foi resolvido? Ou é algo que se tentou resolver e não se teve sucesso? Ou é porque sua característica já é dada mesmo como algo que não tem resolutividade definitiva? Então vamos lá. Uma doença crônica é aquela que apresenta um início gradual, né? Então ela não é algo súbito, ela vai aparecendo e evoluindo aos poucos. Ela tem uma duração longa ou mesmo uma duração incerta, não se sabe quanto tempo ela vai durar, que em geral apresenta múltiplas causas, isso é interessante, múltiplas causas, e cujo tratamento envolva mudanças no estilo de vida em um processo de cuidado contínuo, a longitudinalidade do cuidado, que usualmente não leva à cura. Então, né, temos pontos, né, a considerar aí. Diante dessa mudança, né, da população, diante das mudanças de suas necessidades, né, se mudando o foco da saúde, que era do modelo de atenção, que antes o modelo de atenção à saúde era colocado mais como um modelo biomédico, era um modelo muito focado nas condições agudas, né, numa agudização daquela situação, e não se pensava em enfermidades e doenças, em tratamentos, né, de algo tido como crônico, que poderia durar muito tempo, ou mesmo nem se sabia quanto ia durar. Então, não se tinha enfoque para isso. Com o modelo de atenção atual que se pensa pelo SUS, que é baseado nos determinantes sociais de saúde, se entra de maneira mais fácil uma abordagem sobre essa cronicidade que existe, né, nos tempos atuais. Então, essa cronicidade ela está muito relacionada a múltiplas causas. Então, ela não é necessariamente uma doença só que apareceu, é um somatório de condições que naquele indivíduo, quanto mais se soma, quanto mais tempo dura, sem tratamento, sem um envolvimento, sem uma atuação sobre aquela condição, outras causas vão se somando e, né, se faz como uma cronicidade. Então, se a gente pensar com isso, a gente poderia nem falar doença crônica, a gente poderia falar o quê? Que ficaria mais amplo e mais coerente com isso aí, né? Pelo menos na minha opinião. Condição crônica de saúde, que é como a CIF aborda, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, né? Que é um sistema de classificação preconizado pela Organização Mundial de Saúde, né? Ou seja, a nível mundial, a nível internacional. Então, ele não coloca uma doença em si, você até pode ter uma, mais de uma doença, mas o que deve se considerar no indivíduo é a sua condição de saúde. E uma condição de saúde crônica, ela abrange várias situações né, da vida daquela pessoa. Não é só o fato dela ter ou não, por exemplo, uma asma. Não é o fato dela ter ou não uma cardiopatia, ter ou não diabetes, né? O que é que está envolvido, né, na vida dela como um todo. Ela tem diabetes, mas ela é idosa, ela mora sozinha, ela mora num local que tem condição sanitária adequada. Qual é a sua condição financeira, condição socioeconômica, apoio familiar? Trabalha, não trabalha, né?
Condições de acessibilidade física. Tem no seu município, na sua moradia? Então, tudo isso deve ser considerado. E para isso, né, para que essa cronicidade, essa condição de saúde crônica, digamos assim, ela tenha uma modificação, ela tenha alguma resolutividade, mesmo que não seja definitiva, ela deve envolver mudanças no estilo de vida daquela pessoa. E aí, estilo de vida, mudanças no estilo de vida não é algo fácil. São mudanças de hábitos, mas que com educação e saúde, né, com esclarecimento, informação e apoio, né, do SUS para essas populações, para essas pessoas, isso aí pode ser alcançado através de um processo contínuo, né, do seu cuidado, né? Ou seja, não é algo pontual, é algo que eu preciso cuidar de maneira contínua, né? Um prazo muito longo, em alguns casos, para o resto da vida. E aí, com essa questão das cronicidades, das condições de saúde crônica, né, elas foram evidenciando devido ao quê? Devido à transição demográfica, né, da população. Com isso, a população ela foi envelhecendo. Se ela foi envelhecendo, foi se evidenciando algumas condições de saúde, algumas doenças crônicas que antes não dava tempo, digamos assim, pela idade do indivíduo acontecer, ou não dava tempo de se tornar tão crônica, né? Deve-se considerar também o aumento de sobrepeso e obesidade na população, principalmente entre crianças e adolescentes, porque é de cedo que se começam os hábitos de vida, né, saudáveis ou não, então que deveria ser os saudáveis, e que isso vai ser levado ao longo da sua vida, e futuramente isso vai refletir numa população de adultos ou de idosos, né, obesos com sobrepeso, e que vão passar isso também para gerações seguintes. E com base também no material de apoio à Academia de Saúde e ao Programa de Saúde Escolar. Então, tudo isso aqui foi considerado, foi pensado, foi da necessidade dessa situação, né, que veio a RAIS, né, a Rede de Atenção, à Saúde de pessoas, né, com doenças crônicas. Nesse gráfico aqui da esquerda, vocês podem ver, a fonte dele é do Ministério da Saúde, a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, né, no nosso país. Então, ela fica em torno de 67,3%, ou seja, é uma prevalência alta, né, de doenças crônicas. As condições crônicas, então, elas estão ganhando, digamos assim, elas estão vencendo, elas estão se sobrepondo às condições agudas. Então, tem que ter realmente uma mudança nesse olhar de atenção à saúde. Tem que se pensar em determinantes sociais de saúde. Tem que se pensar em condições de vida, né, daquele indivíduo. Tem que se pensar como a CIF pensa, como a Organização Mundial de Saúde pensa. E dentro desses 67,3%, nós temos o quê? Que as condições cardiovasculares são as que predominam, né, ficando com 29,4%. As neoplasias, em torno de 15%, doenças respiratórias, 5,6%, a diabetes mellitus, como 4,6%, e outras doenças crônicas aí abrangem, né, 12,6%. Então, é importante pensarmos nisso aí. Pensarmos que, por exemplo, condições cardiovasculares, que é a mais prevalente dentro das doenças crônicas não transmissíveis, elas podem gerar outras situações graves de incapacidade que comprometam a qualidade de vida, como, por exemplo, o acidente vascular cerebral. Então, nessa rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, se tem como objetivos gerais, né, eu coloquei aqui de maneira bem geral para o entendimento de vocês, vamos focar em 2. Realizar a atenção integral à saúde das pessoas com doença crônica. Então, isso já é um dos marcos do SUS, a integralidade do cuidado, né? E nas doenças crônicas, isso se faz muito necessário para que se chegue a uma maior efetividade, né, na melhoria desses indivíduos. E fomentar a mudança do modelo de atenção em saúde,
É com essas doenças crônicas, é com esse olhar sobre as doenças crônicas, é que vamos saindo do modelo baseado só na agudização, no modelo biomédico, para um modelo mais atual, um modelo que baseado nos determinantes sociais de saúde e pensando-se em condições crônicas também, não só agudas, até como as condições crônicas mais prevalentes que as condições agudas. Como objetivos específicos, né, temos o quê? Ampliar o acesso da população, né, a esse sistema, né, das RAS, considerando que as doenças crônicas são bem prevalentes. Aprimorar a qualidade da atenção, né, dessa atenção no sistema. Promover hábitos de vida saudáveis, que isso aqui entra na mudança de estilo de vida, que se faz necessário nas condições crônicas, então isso tem que ser foco também dessa RAS. Propiciar acesso aos recursos diagnósticos e terapêuticos adequados, né, que é onde vão aí através do sistema de apoio das redes de atenção à saúde. Fortalecer o conhecimento do usuário, lembrando que um dos critérios do SUS é a participação e o controle social. Então, nós, como os profissionais de saúde, também somos responsáveis, né? Somos responsáveis por fortalecer, por estimular esse conhecimento do usuário sobre essa rede de atenção, sobre a cronicidade de doenças, como se deve agir entre elas, que apoio que eles podem ter, que recursos que eles podem ter acesso, para assim, né, pensasse na melhoria daquela comunidade, daquela população. Ampliar ações para enfrentamento dos fatores de risco, como, por exemplo, tabagismo, consumo excessivo de álcool. Então, essa situação, esse objetivo aqui, entra também em hábitos saudáveis, né? Em educação e saúde, né? Só que esses aqui é um ampliamento de ações para o enfrentamento direto de fatores de risco, principalmente para doenças cardiovasculares, que são mais prevalentes, né? Então, tabagismo, o alcoolismo, e aí vai também pela necessidade de cada população, né? E o último objetivo específico, impactar positivamente nos indicadores relacionados às doenças crônicas. Lembrando os determinantes sociais em saúde, lembrando os indicadores de saúde. Eles vão nos revelar se a nossa atuação como profissionais do SUS naquela comunidade, naquela região de saúde, está sendo efetiva ou não para a melhoria desses indicadores de doença crônica, né? E como princípios dessa rede, se tem 13. E vou comentar eles aqui com vocês, né? O que é princípio da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas. O primeiro é o acesso e o acolhimento. O acesso aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção. Atenção básica, né, atenção especializada, secundária e terciária. E o acolhimento, né? Esse acolhimento é muito importante. Pessoas com doenças, condições de saúde crônica, elas também têm um aspecto emocional, psicológico bem forte. E no acolhimento e no acesso, isso já começa a ser mudado se ele for feito de maneira adequada, como preconizado. Humanização da atenção, que pode estar junto, deve estar junto, né, do princípio anterior, buscando-se, assim, a efetivação de um modelo centrado no usuário, baseado nas suas necessidades de saúde. O que é que aquele usuário do SUS, ele realmente precisa? Eu preciso conhecê-lo para saber das suas necessidades. Terceiro princípio, respeito às diversidades, sejam elas étnico-raciais, culturais, sociais e religiosas, e também respeito aos hábitos e culturas locais, né? Então, uma comunidade quilombola, ela tem hábitos e culturas diferentes de uma comunidade que tenha características mais gerais para uma cidade grande. Uma cidade grande, ela tem seus hábitos e culturas diferentes do que uma cidade pequena, menor, com costumes mais interioranos,
né? Uma cidade do Nordeste, uma capital do Nordeste, ela tem cultura e hábitos diferentes de que uma cidade do Centro-Oeste, de que do Sul. Então, isso deve ser considerado e respeitado. Quarto princípio, o modelo de atenção centrado no usuário e realizado por equipes multiprofissionais. Sempre deve estar centrado no usuário. Isso é um aspecto do SUS, como também entrou aqui nesse segundo princípio. E realizado por equipes multiprofissionais. Então, ninguém resolve uma situação de um usuário sozinho. Nenhum profissional resolve aquela situação sozinho. Se estamos falando em condições crônicas, muito menos. Então, a equipe deve ser multiprofissional e ela deve estar sintonizada. Ela deve estar tendo comunicação entre si, né? Através do prontuário clínico, através de reuniões clínicas, através dos sistemas de maneira geral. Quinto princípio, a articulação entre os diversos serviços e ações de saúde, né? Obviamente deve existir. Ou seja, uma atuação territorial com definição e organização da rede. Então, aquele território deve ser delimitado. Essa RAS de atenção a pessoas com saúde foi implantada no município Cachoeirinha Grande. E qual é que vai ser a atuação dessa RAS naquele território? É no território por completo? É uma parte dele? É um quarto dele? É outra ligada a uma outra região de saúde? Então, isso deve ser definido e bem organizado. O sétimo princípio é o monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços por meio de indicadores. Então, eu sempre preciso estar monitorando, avaliando esses serviços, essas ações de saúde, para ver em que é que ele trouxe melhoria, em que é que ele trouxe benefícios para aquela população, para aquele usuário. E se faz isso através dos indicadores de saúde para doenças crônicas. Oitavo princípio, articulação interfederativa entre os diversos gestores de saúde. Isso é importante. Entre as federações, os gestores se comunicarem. Isso é uma forma também de articular melhor e de se tornar mais eficiente e mais ampla a atuação dessa rede. Participação e controle social dos usuários sobre os serviços, como eu já comentei anteriormente. Isso deve ser estimulado, esclarecido, passar informações sobre a atuação da rede e o que é que ela significa. Autonomia dos usuários, com constituição de estratégias de apoio ao autocuidado. Então, aqui entra também na questão assim, os usuários, eles têm que ser colocados, os indivíduos, eles têm que ser esclarecidos pelos profissionais de saúde, educados, isso faz parte da educação de saúde, que ele é o principal responsável pela sua condição de saúde. Ele é quem deve, né, ser o ator principal, digamos assim, dessa mudança. E aí, se eu estou falando de doenças crônicas, eu estou falando de mudança de estilo de vida, eu estou falando de busca de serviços, busca de ações. E assim ele ter autonomia sobre o seu próprio corpo, sobre a sua mente, sobre a sua saúde. O 11º princípio é a equidade, né? A equidade que ela vai ser colocada de maneira justa, se ela for colocada o quê? A partir do reconhecimento dos determinantes sociais de saúde. É ela que vai guiar a equidade. São eles que vão guiar a equidade. A formação profissional e a educação permanente, importantíssimo para esses profissionais de saúde e gestores também, né, que estão vinculados a essa rede. E uma regulação articulada entre os componentes da rede. A regulação, ela faz parte, né, do sistema logístico das redes de atenção e saúde e deve estar muito bem regulado, coordenado, ordenado pela atenção primária, mas é regulado aí para atenção especializada também quando necessário. Então, aqui, nesse esqueminha, se tem o componente da rede de cuidado, aqui com doenças crônicas, que, na verdade, ele é a base para todas as redes de atenção, não só para doenças crônicas. Então, se tem a atenção básica, como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede, a atenção especializada, que aí ela pode ser a nível secundário, e os ambulatórios especializados, e a nível terciário, né, hospitalar, urgência e emergência. Temos os sistemas de
de apoio com assistência farmacêutica, informação em saúde, diagnóstico e terapêutica para as diversas condições crônicas de saúde, os sistemas logísticos com tecnologia e informação, facilitando até essa integração vertical que deve acontecer, né, facilitando assim a sua regulação entre o sistema, e tudo isso está sendo monitorado, avaliado, guiado por um sistema de governança. E assim o ciclo ele vai sempre continuando e consegue ser mais amplo, mais para essa atuação nas doenças crônicas, mais global e mais eficiente. Aqui é um outro esquema ainda mais detalhado sobre essa estrutura operacional das redes. Então, quando eu tenho aqui um município, né, pequeno, ou o primeiro município, onde nele deve acontecer a atenção primária à saúde, as unidades de atenção primária à saúde. Quando essa atenção primária, ela vai coordenar esse cuidado ao usuário, à população, e vai ordenar a rede, ela já pode o quê? Quando se faz necessário, obviamente, fazer a regulação, fazer a comunicação com outros pontos de atenção à saúde. E aí, nós vemos já na atenção secundária, que ela está ligada mais a uma micro-região, e a atenção terciária, que tem a densidade tecnológica mais alta, ela já pode ser envolvida numa macro-região. Ela não tem necessidade de estar na micro nem no município. E aqui vão sendo feitas regulações, né, os direcionamentos através de prontuário clínico, de cartão do SUS, do sistema de regulação como um todo. Né? E aí a base vem sistema logístico e sistemas de apoio. E aí temos, né, como já falei anteriormente, sistema de acesso regulado, o registro eletrônico em saúde, que é importantíssimo, o sistema de transporte em saúde, que isso tudo faz parte do sistema logístico, e como apoio, o apoio diagnóstico e terapêutico, assistência farmacêutica, a teleassistência, isso é muito interessante, muito usado, muito usado ainda não, mas vem sendo ampliado, né, para o conhecimento ser mais facilmente trocado e disseminado entre os profissionais de saúde. Por exemplo, no Telesaúde, nós temos o serviço de teleconsultoria, né? E os sistemas de informação em saúde. Esse gráfico, de maneira geral, esses gráficos, ele é bem representativo, um organograma bem completo. Ainda dentro da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, se tem que a sua operacionalização, né, nós não podemos perder de vista que a atenção básica, ou seja, a atenção primária em saúde, ela se dá como centro de comunicação dessa rede de atenção. Ela é um papel-chave, ela tem papel-chave na estruturação dessa rede, como ordenadora da rede, coordenadora do cuidado. Ela tem o cuidado, ela é responsável pelo cuidado integral e contínuo da população, ou seja, integralidade e longitudinalidade do cuidado. E a atenção básica, ela é porta de entrada prioritária. Não se pode esquecer, tem que se mudar a visão. A atenção básica, sim, é porta de entrada prioritária. É de lá que devem surgir as necessidades, de onde devem ser acolhidas, ter acesso às necessidades da população. Quando necessário, ser regulado para outros pontos de atenção. Aí, chegando na atenção especializada, né, aí entendam a atenção especializada como os ambulatórios especializados, como urgência e emergência, como hospital. Então, se tem que, na atenção especializada, as doenças crônicas, se tem um conjunto de pontos de atenção com diferentes densidades tecnológicas, né, secundário e terciário, a realização de ações e serviços de urgência e emergência, ambulatoriais especializados e hospitalares, e o apoio e complementação em serviços da atenção básica, de forma resolutiva e em tempo oportuno, para que quando aquele indivíduo, aquele usuário, retorne lá na atenção básica, ele retorne, né, relatando que a sua condição
foi resolvida, entre aspas, considerando que é uma condição crônica de saúde, que ele foi amplamente atendido, que ele teve acesso à informação, né, que ele teve acesso às necessidades, à assistência farmacêutica, diagnóstico terapêutico, qual foi a sua necessidade. Então, gente, essa aqui foram as principais referências usadas para essa web palestra de hoje. E aqui tem as portarias da RAS, a portaria da atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, né? Coloquei aqui para vocês algumas referências que tratam sobre essas condições crônicas, se vocês querem se inteirar melhor disso, entender melhor esse foco, como deve acontecer sobre as doenças crônicas não transmissíveis, tem aqui, e os cadernos de atenção básica, são cadernos que estão lá no portal do Ministério da Saúde, que devem sempre ser acessados, tanto pode ser por usuários, mas por profissionais de saúde também, para estarem integrados a esse modelo, para estarem integrados ao que o Ministério da Saúde preconiza. E aí eu estou falando não só para o profissional que trabalha na atenção primária, mas também para quem trabalha na secundária e terciária. Lembrando que o sistema ele é um só, e existe a regulação entre os níveis de atenção. Obrigada, até a próxima web palestra. Amanhã temos mais uma web palestra. Aqui está o meu contato novamente, e foi um prazer estar com vocês nessa web.